Vem cá, me diz uma coisa. Tu já pensou em aprender inglês com o MrBeast? Isso, #1 do YouTube. Não? Porque é justamente isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Hoje a gente vai reagir a um vídeo antigo dele. Eu vou te mostrar como aprender vocabulário, estruturas e pronúncia direto da fonte. Sem tradução, do jeito que o inglês realmente é falado. Se tu quer aprender a falar inglês de forma natural, como nativo, esse vídeo vai te mostrar o caminho. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here, coming at you with some new English drops. Então, bora pro conteúdo de hoje. Só me perdoem pela minha voz, que a minha garganta hoje não está 100% porque está frio para um... Sem mais delongas, vamos ao react do vídeo do MrBeast. Esse vídeo é um vídeo antigo do MrBeast que foi publicado no dia 4 de outubro de 2015 e é uma mensagem dele mais novo pra ele mais velho. E não tem conteúdo melhor pra gente estudar inglês, pronúncia, do que escutar um nativo falando inglês consigo mesmo. So let's get started. At the time I'm recording this video, I have 8,000 subscribers and 1.8 million views. So whenever you see this, compare these numbers to whatever I have when you watch this. What's up, guys? Então ele começa o vídeo aqui falando: At the time I'm recording this video, I have 8,000 subscribers and 1.8 million views. Tem uma dica de pronúncia que eu gosto muito de dar para os meus alunos aqui, que é esse caso aqui em específico. Olha só, quando a gente tem uma palavra que acaba com um certo som de consoante e a palavra que vem logo depois já começa com esse mesmo som, a gente não precisa necessariamente separar muito o som de uma palavra com a outra. Então aqui a gente pode, ao invés de falar at the, a gente pode falar at the. Então a gente junta os dois T's e fala at the, ao invés de at the. Você sabe que o inglês é muito sobre fluidez, então quando vocês escutam as pessoas falando rápido demais, isso não é só a impressão de vocês. Tem vários pequenos ajustezinhos que a gente pode fazer para fazer com que a forma com que a gente fala inglês fique mais fluida. Então essa daqui é uma dica muito legal para melhorar a fluidez tanto do reading quanto do speaking de vocês. Então, at the time I'm recording this video, temos o present continuous. Por quê? Porque nós temos o verb to be e nós temos o ing no final do verb, que indica uma action que está in progress. Caso tu não saiba o que é recording do verb to record, é só a gente puxar aqui o Google Images e colocar recording. Olha só, eu sempre dou essa dica aqui pra todo mundo. Se tu não souber uma palavra em específico, coloca no Google Images, procura por imagens, sempre que possível. Esse rec que a gente tem aqui pode ser recording a video, recording a voice, message, spoken message. Eu acho que não tem nada melhor do que pegar essa imagem aqui do rec, porque esse rec é de quê? De recording. Caso tu não sabe o que é recording, agora já tá sabendo. At the time I'm recording this video, I have 8,000 subscribers. Olha só a língua no meio dos dentes, né? Eu sei que parece um som que não é natural, tá, gente? Mas é assim que a gente faz em inglês. Não adianta ficar achando que é frescura. Thank you. Não é 8,000, é 8,000. 8,000 subscribers. Acho que subscribers todo mundo sabe o que é, né? Quando tu clica naquele botãozinho ali embaixo pra poder acompanhar o canal aqui no YouTube mais de perto, aquilo ali é um subscribe button. Tu acaba te tornando um subscriber. Inclusive, caso tu não seja subscriber aqui ainda, fica o convite. Tem vídeo novo toda semana. And 1.8 million views. Views é um termo que a gente utiliza muito em português também. A gente não precisa traduzir pra saber o que é. Cada vez que a gente assiste um vídeo no YouTube, ele vai contabilizar lá one view. Então vou fazer um reading agora dessa primeira frase. Presta bem atenção na forma como eu tô pronunciando. Pausa o vídeo depois que eu terminar de ler a frase e tenta repetir também. At the time I'm recording this video, I have 8,000 subscribers and 1.8 million views. E aí depois ele segue falando: So, whenever you see this, compare these numbers to whatever I have. Olha só, a gente tem duas palavras aqui que elas são bem similares, que é whenever e whatever. Então, basicamente, o que vai mudar de uma para outra, né? As duas vão ter esse mesmo suffix aqui, que é o ever. O que vai mudar é essa palavrinha aqui, ó, when e what. Se tu já estudou as question words, tu sabe que when pode ser uma question word que a gente utiliza para falar sobre time. Então, quando eu digo whenever, eu tô falando assim, ó, whatever moment. Então pode ser today, tomorrow, next week, next month. Eu não tô falando sobre one specific moment. Whenever you see this. Whenever you see this video. Compare these numbers, que é os numbers que ele tava falando ali, né? 8,000 subscribers and 1.8 million views, to whatever I have. Voltando lá pra questão das question words, what é uma das question words que são mais utilizadas em English e vai estar apontando geralmente pra coisas em geral. Então, esse whatever tá apontando pra quê? Pra os numbers. Porque ele não sabe como é que vai ser os numbers dele no futuro.
futuro. Isso aqui é uma mensagem dele pro futuro. Como ele não sabe quais vão ser os numbers dele no future, ele tá utilizando essa palavra whatever e não precisa traduzir, alright? Whenever, any moment, not specific moment. Whatever, not specific numbers in this case, alright? Listen carefully and repeat. So whenever you see this, compare these numbers to whatever I have. When you watch this. Sabe o que é o verbo to watch? Watch. Watch tá muito relacionado ao quê? A see. Não sabe o que é o verbo to watch? Não tem problema, é só a gente colocar aqui. Voltamos para o Google Images. Se eu colocar aqui, ó, watch. Na verdade, a gente tem que colocar o verbo, né? To watch. Olha só, aqui eu poderia dizer, por exemplo, this man is watching TV. The people are watching TV. The man is watching a video on the tablet. Voltando, when, uma palavra que está apontando para moment, para time. Listen, repeat. When you watch this. Então, bora continuar aqui com o vídeo. Guys, it's currently October 4th, 2015. Yes, I'm probably like a freaking grown man when you see this. I'm still in high school right now, and whoa, this camera's tilted. When you see this, I'm actually going to be in, I'm not even going to be in college. This is going to be after college. Wow, dude, this is going to be crazy. It's 2015 for me right now. Dude, what if I'm dead? Dude, if I'm... Ooh, that would be weird. That'd be so weird. RIP. Então ele segue o vídeo falando: What's up, guys? It's currently October 4th, 2015. Isso aqui é uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Essa expression aqui é maravilhosa para iniciar conversations. O pessoal geralmente fica muito preso no Hi, how are you? I'm fine, thanks. And you? I'm fine too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Enfim, não que seja um problema, pode falar assim, mas quando tu começa uma conversation falando what's up, soa muito mais natural. Hey, what's up? Hey, what's up? What's up? What's up é uma salutation expression. A gente geralmente inicia conversas com what's up. Tu tá basicamente perguntando como é que a pessoa tá se sentindo, enfim, se tem alguma novidade. Então tu pode perguntar o what's up. Inclusive, caso vocês não saibam, aquele famoso app de mensagens lá do ícone verde tem esse nome por causa dessa expression. WhatsApp, what's up. Inclusive, esse what's up ele tem uma forma um pouquinho mais abreviada e ainda mais informal, porque o WhatsApp já é bastante informal, que a gente chama de sup. S-U-P. Sup. Então, se vocês escutarem alguém falando sup, quer dizer a mesma coisa que o WhatsApp. It's currently October 4th, 2015. Aqui basicamente a gente tá falando sobre data. October, acho que eu não preciso falar, né? Todo mundo sabe o que é Oktoberfest. Lembra um pouquinho lá do alemão e tal. Currently se refere a this current moment. É importante que o pessoal não confunda currently com actually, porque actually acaba sendo uma false cognate. Então é aquela palavra in English que te faz lembrar de uma outra palavra em português, mas que na verdade tem um significado totalmente diferente. A gente não pode confundir currently com actually. Então eu poderia dizer, por exemplo, currently I am recording a video. Right now, at this moment. It's, a contraction do it com it's currently October 4th, 2015. Quando a gente vai falar sobre numbers, isso aqui rende uma aula inteira, tá? Mas basicamente assim, quando a gente tá falando sobre um specific day, em uma data, a gente sempre vai utilizar esse number na forma ordinal, ou seja, aquele number que se refere a order. Quando a gente coloca esse th aqui no final, a gente não vai ler mais esse number como um number 4. A gente vai ler ele como fourth. É basicamente assim que a gente trata os numbers quando a gente tá falando sobre dias em datas. E esse number aqui, que é o year number, a gente pode ler ele de algumas formas diferentes dependendo do contexto onde ele estiver inserido. Geralmente, quando a gente tá falando sobre year numbers, dependendo do number, a gente pode separar as duas primeiras e as duas últimas casas. Então, ao invés de falar 2015, que também seria uma possibilidade nesse caso, eu vou falar 2015. Listen, pay attention and repeat. What's up, guys? It's currently October 4th, 2015. Yes, I'm probably like a freaking grown man. Então o que tá acontecendo aqui? O MrBeast tá se imaginando daqui a 5 years como é que ele vai estar. Então ele tá falando sobre probability. I'm probably like, né? Esse like dá uma ideia de que de similaridade, o que pode parecer. Então I'm probably like a freaking grown man. Então o que seria um grown man? Olha só, deixa eu botar aqui, ó, grown man. Aqui nós temos vários exemplos de grown man. É basicamente adult. O que seria o opposite de grown man? Seria boy. Aqui nesse caso a gente não tem grown man. Aqui a gente tem images de boys. Então essa é a diferença. Boy, grown man. That's it. Alright? Coming back. O que seria esse freaking aqui? Esse freaking é só uma palavra para adicionar um pouquinho mais de ênfase. Freaking geralmente é uma palavra que é utilizada ao invés de
que costuma ser um termo que o pessoal utiliza muito em inglês quando quer dar um ar mais enfático e além de ser extremamente informal também. So repetition practice, let's go. I'm probably like a freaking grown man. And let's move on. When you see this, tá falando ele com ele mesmo, né? Então ele tá tendo alguns pensamentos, ele volta atrás, ele muda um pouco o que ele tá falando e ele tá refletindo ao mesmo tempo. When you see this, the moment that you see, that you watch this video, I'm still in high school right now and whoa, this camera tilted. I'm still in high school. High school, eu acredito que muita gente deva saber o que é. A gente vai ter elementary school, middle school e high school. High school são aqueles 3 anos que tem ali antes, né, da gente começar a faculdade, começar a graduação e tal. Então a gente chama aquele momento ali de high school. Fala uma curiosidade aqui pra vocês. Esse right, claro que isso é uma coisa óbvia, mas eu sou da opinião que muitas vezes mesmo que é óbvio precisa ser dito. Esse right aqui, ele não tem nada a ver com right e left. Não tem nada a ver com direction. Poderia até tirar esse right dessa sentence aqui e não mudaria muito o significado. Esse right só tá aqui pra enfatizar um pouquinho mais esse moment aqui. Now. And whoa, this camera tilted. O que seria tilted? Isso aqui seria tilted. Inclusive, se a gente voltar aqui, dá pra ver, ó. Nesse ponto, olha só, quando ele fala, ó. Probably like a freaking grown man when you see this. I'm still in high school right now, and whoa, this camera's tilted. When you see this... Por que ele falou, whoa, and this camera is tilted? Porque a câmera estava assim. Até dá pra ver que ele muda ali na hora. Por quê? Porque a câmera estava tilted. Good? Então bora lá. Listen and repeat. I'm still in high school right now, and whoa, this camera is tilted. Seguindo. When you see this, I'm actually going to be in I'm not even gonna be in college. Muito bem. Ó, temos mais um moment aqui, né? Tem vários whens que ele tá utilizando aqui, porque ele tá se referindo a possíveis momentos no futuro. Então ele tá utilizando muito o when. When you see this, I'm actually going to be. Então, going to be, a gente vai utilizar o quê? Pra falar sobre future, né? Estamos falando sobre future. Ele tá se imaginando lá no future. I'm actually going to be in I'm not even gonna be in college. O que seria esse gonna? É só a gente juntar esse going to aqui com esse gonna. Até legal tá um embaixo do outro assim, porque basicamente gonna é uma contraction que a gente tem de going to. Quando a gente fala bem rápido, com bastante fluidez, esse going to vira o quê? Gonna. Muito utilizado no spoken English, no inglês que o pessoal fala no dia a dia, então extremamente importante saber o gonna. Só caso tu não saiba, college não tem nada a ver com colégio. Pelo amor de Deus, para de traduzir. College é aquele momento onde tu vai ter que prestar um vestibular para fazer um curso lá que tu vai poder escolher mais ou menos a tua área profissional e para quando tu terminar esse curso de 4, 5, 6 anos, tu poder tirar um canudo como esse aqui. Então isso aqui é o college, tá? Não é para confundir com school. Que ele tá se imaginando nem no college, porque right now he is, in 2015, he is in high school. So in 5 years, he's not even gonna be in college. So probably after college. Good? Vamos lá então, listen and repeat. When you see this, I'm actually going to be in I'm not even gonna be in college. This is gonna be after college. Então é aqui que ele tá se imaginando onde ele vai estar daqui a 5 years. Listen and repeat. This is gonna be after college. Wow, dude, this is gonna be crazy. Aqui temos só uma outra interjection, muito parecido com o wow, que tava aqui em cima. Esse aqui é wow e esse aqui é wow, mas é basicamente a mesma coisa. Dude é uma palavra que é muito utilizada especialmente no inglês americano. É só uma forma muito informal de chamar alguém. Hey, dude. Hey, Jude. What's up, dude? A gente tem algumas palavras equivalentes dependendo do país até. Por exemplo, lá na Austrália, o pessoal não costuma utilizar muito dude. Eles costumam utilizar muito a palavra mate. Hi, mate. Mas enfim, essa é uma palavra pra se referir a algum amigo, enfim, algum conhecido. A gente pode utilizar dude. Ó, o gonna aparecendo aqui de novo. Eu poderia dizer isso aqui, this is going to be crazy or this is gonna be crazy. Então ele tá falando sobre um crazy moment. Só caso tu não saiba o que é crazy, tá ali, ó. A lot of different examples. This woman is crazy. Inclusive a gente tem um crazy emoji que a gente utiliza também, né? It's 2015 for me right now, dude. Então tá falando sobre o moment. Listen and repeat. Wow, dude, this is gonna be crazy. It's 2015 for me now, dude. What if I'm dead? Esse what if, ele tá falando o quê? Sobre uma hypothesis. Hypothesis. Então ele tá imaginando alguma coisa, alguma possibility, alguma hypothesis lá no future. Então ele utiliza essa expression what if justamente pra falar sobre essa hypothetical situation lá no future. O que seria o dead? Não preciso explicar mais nada. Não precisa de tradução.
What if I'm dead? Dude, if I'm... Oh, that would be weird. That would be so weird. RIP. O que é esse apostrophe D aqui? Ele é a contraction dessa palavra aqui, would. O would é um verbo que a gente utiliza para falar sobre conditions and hypotheses. Esses são alguns usos dele. Como a gente tá falando aqui sobre what if, né? Imaginando possibilities, hypotheses in the future, ele tá falando that would be weird. That be weird. Praticamente não se escuta esse apostrophe D. Pode ler isso daqui dessa forma. That be weird. That é só uma cortadinha a mais no final do that. Nem tem muita ênfase nesse T final. É that be weird. Eu sei que isso aqui parece muito um trava-língua, porque a gente não tem muito isso aqui no português, mas nesse caso aqui a gente não precisa se preocupar muito com a pronúncia desse D. Não precisa fazer that. Não se preocupa com isso, porque raramente tu também vai escutar isso quando estiver escutando alguém falando inglês. Então, that be weird. That be so weird. Então, o que seria weird? Very different. But different with a negative connotation. Eu coloco aqui a cat, e aí vamos ter different types of cats. Agora, se eu colocar weird, olha só o que vai aparecer. This is a weird cat. Por quê? Porque a gente comparando esse cat com os outros cats vão parecer o quê? Normal. Então, weird é alguma coisa que é muito discrepante, very different. Geralmente tem um pouquinho de negative connotation também. RIP. O que é RIP? É basicamente uma sigla que representa Rest in Peace. Como ele estava falando aqui, What if I'm dead? RIP. Inclusive, se eu colocar aqui RIP, olha só o que aparece. Acho que todo mundo já viu isso aqui em algum desenho, em algum filme, né? É Rest in Peace. Então vamos lá, pronunciation practice, listen and repeat. It's 2015 for me right now, dude. What if I'm dead? Dude, if I'm... Oh, that'd be weird. That'd be so weird. RIP. Bora continuar aqui com o vídeo então, let's move it, guys. Dude, if I'm... Ooh, that'd be weird. That'd be so weird. RIP. That'd be really weird. But so let's see. Dude, if I don't have 1 million subscribers when you see this video, my entire life has been a failure. I hope I have 1 million subs. I better have 1 million subscribers when you guys see this. Então aqui basicamente, oh, that dude, that'd be really weird, but so, let's see, 10. Tá basicamente só repetindo o que ele já tava falando antes. Dude, if I don't have 1 million subscribers when you see this video, my entire life has been a failure. É bem forte isso aqui, né? Mas obviamente ele só tá brincando aqui, ele ainda é um teenager, né? Minha gente é adolescente. Dude, if I don't have 1 million subscribers, então o if, novamente aqui, if a gente vai usar pra quê? Pra falar sobre conditions. Mas aqui ele tá falando sobre uma condition lá no future, né? Que é uma hypothesis, né? Uma possibility lá no future. If I don't have, negative do verb to have, né? O don't, pra quem não sabe, é o auxiliary verb que a gente utiliza quando a gente tá utilizando o verb to have no negative. If I don't have 1 million subscribers when you see this video, at the moment when you see this video, my entire life has been a failure. Entire, a gente pode pensar em entire como complete. Caso tu não sabe o que é entire, pode relacionar com essa palavrinha, complete. My entire life, my complete life has been a failure. Esse has been a failure é present perfect e muita gente tem problema com essa verb tense. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre o verb to have e se eu não me engano eu tô falando sobre present perfect também. Enfim, eu vou dar uma procurada depois, mas se eu encontrar o vídeo eu vou deixar aqui em cima, só clicar no izinho ali, tu não vai sair desse vídeo. Vamos entender o contexto aqui. My entire life has been a failure. Primeiro lugar, failure é o quê? Failure vem dessa palavrinha aqui, ó, fail. Então quando tu não consegue fazer alguma coisa, pode dizer it is a failure. It failed. Então ele tá falando basicamente aqui, if I don't have 1 million subs, my life has been a failure. Então tipo assim, deu tudo errado. So, let's listen and repeat. Dude, if I don't have 1 million subscribers when you see this video, my entire life has been a failure. Continuando, I hope I have 1 million subs. Hope. I am hoping. Ele tá falando sobre um sentimento de hope. Isso é o que ele espera com todas as forças dele. Não é pray, tá? Pray é religious pray, que é só hope. Please, 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 I really, really want this. I hope. Good? I better have 1 million subscribers when you guys see this. Então, basicamente, esse I better have aqui é falando it would be good. It would be good. Ele não tem certeza do que vai acontecer no futuro, but I better have. Tipo, ele tá até meio que se cobrando já, né? I better have 1 million subs. I better have. Because if I don't have, that's not gonna be good. I better have 1 million subscribers when you guys see this. Isso daqui, caso vocês não saibam o que é, ó, Mr. Beast sighs. É exatamente esse frame, o que ele tá fazendo. Essa action de...
Isso aqui a gente chama de sigh. Então, basicamente, sigh é algo que a gente faz quando a gente tá cansado, de saco cheio de alguma coisa. O MrBeast pode até estar cansado aqui nesse vídeo, mas se tu tá cansado de aprender inglês traduzindo e tu quer aprender inglês de verdade, utilizando as coisas que tu já tem ao teu dispor no teu dia a dia e na tua casa, o desafio Destrava Inglês é pra ti. São 7 dias junto comigo com tarefas práticas e uma abordagem que vai te obrigar a começar a pensar em inglês. Tudo isso por somente R$19,90 e garantia de 7 dias. Caso tu não goste do desafio, é só pedir o reembolso que eu devolvo o teu dinheiro sem perguntas e sem burocracia. Se tiver interesse no desafio Destrava Inglês, o link tá aqui na descrição. Bora continuar com o nosso react e com a nossa aula, então. Dude, that'd be... I don't even know what college I'm going to, but by the time you see this, I'll have finished high school, gone to college, probably be doing YouTube as a job, hopefully, maybe. Dude, that be. I don't even know what college I'm going to. Eu acredito que muita gente sabe o que quer dizer a expression I don't know. I don't even know é só uma forma um pouquinho mais enfática de falar I don't know. What college I'm going to. Porque ele provavelmente tem várias options de courses and colleges que ele pode escolher. Então ele tá basicamente dizendo I don't even know what college I'm going to. But by the time you see this, I'll have finished high school, gone to college. By the time you see this, que a gente poderia substituir isso aqui por when. When you see this, by the time you see this, tá falando sobre um specific moment in time. I will have finished, contraction do I will, a gente usa pra quê? Pra falar sobre future. I will have finished, I'll have finished high school. A pronúncia disso aqui é um pouquinho chatinha, mas tem que se acostumar, tá, gente? All. Essa é a pronúncia da contraction do I will. Gone to college. Ele tá falando tudo aqui sobre hypotheses, ideas que ele tá tendo sobre o future. Ele tá imaginando o quê? Still in high school? No. He will have finished. High school is over. Gone to college. Ou seja, esse gone é o quê? É o participle do verb to go. Então ele tá imaginando o quê? Que I will have gone to college. Go, se tu sabe o que é o verb to go, é aquele verbo que a gente utiliza pra falar sobre movement. Então ele tá imaginando he will have gone to college. Que mais? Probably be doing YouTube as a job. Parece que ele acertou. Então, job é o que? Tá relacionado ao work. Professional work. Hopefully, maybe. Hopefully, maybe. Ele não tem certeza de nada. Ele tá falando com ele mesmo. É uma mensagem dele pra ele mesmo daqui a 5 anos. A única coisa que ele pode falar é o que? Hopefully e maybe. Por quê? Maybe fala sobre possibility in the future. É um dos usos que a gente tem pra maybe. Então, por isso que ele tá utilizando hopefully and maybe nesse caso aqui. Vocês vão ver que a pontuação aqui tá meio estranha, tá? Porque isso aqui é uma transcrição, tá, gente? E, de novo, aqui ele tá falando de uma forma extremamente informal. Ele tá falando ele com ele mesmo. Então, por isso que a pontuação tá um pouquinho estranha, ok? Então, vamos lá. Listen and repeat. Essa aqui vai ser um pouquinho mais longa. Dude, that be. I don't even know what college I'm going to. But by the time you see this, I'll have finished high school, gone to college, probably be doing YouTube as a job, hopefully. Maybe. Não precisa repetir todos esses maybe. Maybe já tá ótimo. But good. Perfect. Let's move on. Dude, I really hope I have 1 million subs by now. Please, future me, please. What am I doing with my hand? Please have 1 million subs. I probably should have thought about what I was gonna say. Just, hey, hopefully you have 1 million subs. Então ele segue falando aqui. Dude, I really hope I have 1 million subs by now. Ele não pensou muito antes de gravar esse vídeo, porque ele tá bem repetitivo aqui, né? Então aqui é basicamente o que a gente já viu antes. Please future me, please. What am I doing with my hand? Essa parte aqui acho que tá bem básica, né, gente? Please. Future me, please. What am I doing with my hand? Porque ele tava mexendo ali antes com a hand dele, então, né? Tipo, what? What am I doing with my hand? Please have 1 million subs. I probably should have thought about what I was gonna say. Probably should have thought. Ele tá pensando aqui numa possibility de algo que ele não fez, mas deveria ter feito. I should have thought. I should have planned. Como isso não aconteceu, ele tá utilizando essa construction aqui do should have, porque ele tá pensando em uma hipóteses, que nesse caso não é uma hipótese no future, é uma hipótese lá no past, que não aconteceu, mas ele tá pensando como que poderia ser diferente se ele tivesse thought. Thought é o quê? Thought é o past do verb to think. Agora, did he think? He didn't think, but he probably should have thought about what I was gonna say. Just, hey, hopefully you have 1 million subs. Então a parte mais importante aqui acaba sendo até esse should have thought. Aqui essa construction ela é muito importante pra gente falar sobre hypotheses in the past that didn't happen. Sobre coisas que a gente não fez no past, mas que pensa, né? Quando tu fica matutando ali coisas que poderiam ser diferentes, a gente pode utilizar essa construction do should have. E pra quem não sabe o que é o verb to say, é say. Say my name. Heisenberg. Moving on.
And, dude, I wonder if you still... Alright, so I should be studying for history test, and, I wonder if you remembers what grade I'm gonna get on this history test that I take tomorrow, that I'm not studying for because I'm making these videos, so I'm probably gonna do... Dude, if you still remember the grade I get on this history test, that's crazy. Então ele continua aqui, and dude, I wonder if you're still alright. So I should be studying for a history test, and aqui ele foi iniciar uma frase aqui, mas ele não terminou. So I should be studying for a history test. Ele tá falando aqui sobre algo que ele deveria estar fazendo. I should be studying for a history test. He is not studying. He is recording the video now, but he should be studying for the history test. It's a good idea. It's advisable. He should be studying for the history test. And I wonder if you remember what grade I'm gonna get on this history test that I take tomorrow that I am not studying for. Então essa é a message que ele tá falando para o future him in 5 years. I wonder, I am just thinking here, I'm just imagining. I wonder if you remember. O que é o remember? A gente até utiliza esse termo em português, o pessoal tem utilizado bastante agora. Então remember é quando tu te esquece de alguma coisa. O oposto de esquecer é remember. Remember what? What grade? O que é o grade? Grade é o teu score. Pode ser 100, ou se for de conceito, pode ser A, B, C, D. Então essa é a grade que ele tá falando do history test. What grade I'm gonna get on this history test that I take tomorrow? Okay, tomorrow, future, one day in the future, today, yesterday, tomorrow, that I'm not studying for. Ele tá basicamente aqui dizendo o que ele tá fazendo e o que ele deveria tá fazendo. Because I'm making this video, so I'm probably gonna do. If you still remember the grade I get on this history test, because I'm making these videos. Esse cause aqui, gente, que tem esse apóstrofe, ele é uma outra forma da gente falar because. Lembra do que é a because? Aquela palavrinha que a gente utiliza geralmente quando a gente tá iniciando alguma explanation, ou geralmente quando a gente tá respondendo alguma question de why. Não é obrigatório, mas muitas vezes a gente responde uma pergunta de why começando com because. Então uma forma mais rápida, mais fluida de falar because é cause. A making é o quê? Creating, making. Nesse caso aqui a gente poderia substituir recording the video. Record é o quê? É uma forma de make a video, create the video. Because I'm making this video, so I'm probably gonna do. If you still remember the grade I get on this history test. That's crazy. If he remembers the grade from this specific test 5 years in the future, that's crazy. That's very, very specific. Moving on. I better have 1 million when this goes public. Deuces. Not PewDiePie. Screw that. I don't want to do this over again. See ya, future me. Então, como ele falou antes aqui, né? I better have 1 million when this goes public. Goes what? The video goes public. Porque ele postou esse vídeo como privado e depois de 5 years ele programou ali, fez um scheduling pro vídeo ficar public. Deuces. O que seria deuces? É um termo que a gente utiliza quando a gente tá falando goodbye. Deuces também tá falando sobre o number 2. Ó, se a gente colocar deuces pode ser o quê? Pode ser as cards, o number 2 nas cards, mas geralmente deuces é isso daqui. É basicamente isso, não tem muito mistério. Tá falando goodbye, fazendo esse peace and love, isso quer dizer deuces. Essa parte aqui dá pra ver que ele dá esse fist bump. Isso aqui é uma coisa que o PewDiePie faz muito, que também é um dos maiores YouTubers que tem hoje. Por ele ter feito isso daqui, na hora de se despedir ali, ele fala, I'm not PewDiePie, porque é o PewDiePie que faz isso. Screw that. Screw that is like, no. Inclusive, ele tá utilizando isso daqui pra não falar a palavra that, porque daí é uma palavra banida no YouTube. Então, por isso que ele fala screw that. I don't wanna do this over again. See ya, future me. Olha só, esse wanna aqui é a mesma coisa que o quê? Want to. Como a gente vai ter o going to, a gente vai ter o wanna pra want to, e vai ter o gonna que a gente viu lá antes, que é o going to. É simplesmente uma informal contraction que a gente tem pro want to. I don't wanna do this over again. See ya, future me. See ya é um goodbye, como se fosse um deuces. See ya é a mesma coisa que see you. É uma forma um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais natural de falar see you. See ya, future me. Curtiu esse vídeo? Tô tentando fazer um conteúdo um pouquinho diferente aqui. Se tu tiver curtido, não esquece de deixar o teu like, de se inscrever aqui no canal. E é bem possível que tu goste de um vídeo que eu gravei falando sobre 4 verdades que estão travando o teu inglês sem nem mesmo tu perceber. Vai por mim, esse vídeo pode mudar a tua postura com o inglês de uma vez por todas. Só clicar nesse vídeo aqui. I'll catch you guys in the next one and happy English learning.